A Cervejaria Louvada existe há 6 anos e já está presente em 6 estados do Brasil e totalmente arraigada na cultura cuiabana. Para conversar sobre o processo de sucesso dessa empresa, conversamos com Paulo Fortunato, de 33 anos, sócio da Louvada. Paulo, seja muito bem-vindo, né? Eu falando bem-vindo, mas estou na sua casa hoje aqui, né, cara? Sejam vocês bem-vindos à nossa casa, Matheus, e espero que a gente possa contar um pouquinho da história nossa e contribuir com os ouvintes um pouquinho da nossa experiência, que a gente pode agregar aí para o conhecimento empresarial. Não, massa demais. Cara, acho que antes de entrar a fundo, né, na Louvada em si, como que começou, como que surgiu? A gente estava conversando antes, você falou que veio de um outro ramo e depois caiu no ramo da cervejaria. Como que foi esse processo para vocês, cara? O início de tudo? Cara, tudo aconteceu ali 2014 para 2015, que foi quando surgiu a Cervejaria Louvada, né? A gente veio do ramo de investimentos, a gente tinha uma empresa de assessoria de investimentos e a gente estava num período ali pré-impeachment da Dilma, com um cenário econômico não muito legal, a Bolsa de Valores num dos fundos históricos dela, né? Inclusive o menor fundo dos últimos tempos. A instabilidade política acaba com o mercado, né? Cara, a economia gera muito sobre você ter uma segurança política, né? A falta da segurança política gera insegurança e gera instabilidade econômica. Com falta de economia, dinheiro gringo que sai, um pessoal que para de querer tomar risco e procurar mais segurança, investimentos mais seguros, né? Então, a gente como lidava com isso, com tratar de dinheiro de investimento, então a gente pegou um mercado muito oscilante, né? Poxa, saiu de 80, 90 mil pontos, a gente chegou a ter bolsa 40 e alguma coisinha de mil pontos. Então a gente estava com um problema muito grande ali. E a gente resolveu falar, precisamos focar e também a gente éramos em 5 sócios. Então a gente falou, vamos dividir a equipe e vamos partir para um outro cenário. Vamos começar a rolar um brainstorm sobre o que abrir de um negócio diferente, né? Então a gente tinha um sócio nosso que morava lá em Florianópolis. Florianópolis é o berço da cerveja artesanal no Brasil. Não sabia disso. Então o estado de Santa Catarina, ele é um dos principais polos aqui hoje dentro do nosso país de quantidade de cervejarias artesanais até hoje, né? Então esse sócio nosso sempre consumia muito chopp local, fazia cerveja em casa, na panela. A gente já vinha também aqui consumindo muita cerveja artesanal. Inicialmente a gente estava falando de um grande parceiro nosso, Serra Grande. Na época o escritório nosso era na Isaac Povos e o Serra Grande, ali na Praça Popular, ele tinha uma loja de cervejas especiais. Então a gente finalizava o expediente de ir lá tomar uma cerveja artesanal. Olha então, só, cara. Isso aí já veio desde ali do início do nosso negócio, já puxando essa ideia, né? Então, sobre o consumo de cerveja artesanal. Então, a gente levantou N possibilidades, fizemos N plano de negócio. E aí, quando surgiu a ideia de uma cerveja artesanal, acendeu uma luzinha. E a gente falou, cara, acho que tem uma coisa bacana aqui. A gente vê o cenário norte-americano com mais de 5% do share, edição de cervejarias no ramo de cerveja artesanal, 5 talvez até exagerando para baixo, se não me engano é mais do que isso, mais de 10. Nosso mercado até hoje não representa muita coisa da linha do share de cervejas. Então a gente tem um espaço muito grande para crescimento. Então a gente se pegou nisso aí e falou, cara, vamos ir para frente e tentar mudar um negócio baseado na cerveja artesanal. Aí, quando você entra nesse universo, existem várias formas de você atuar, né? Você pode abrir um brew pub, que é a sua cervejaria com o teu bar na frente. Você pode abrir uma cervejaria pequena com a ideia de fornecer só chopp. Você pode abrir uma ideia de uma cervejaria de um porte mais médio, que aí você vai atender chopp e ir para a garrafa. Então, existe um leque muito grande que você, num plano estratégico, num plano, na verdade, ainda antes do estratégico, né, para você pensar no seu negócio... Na concepção do negócio. Na concepção do negócio, você já tem que mais ou menos definir a tua rota, o que caminho que você quer seguir, né? Então, foi mais ou menos entre 2014 e 2015, tudo isso aí.
e a gente começou a desenhar, fazer esses projetos, fazer esses desenhos e chegamos no que viria a ser a Louvada, né? Saímos do mercado financeiro, inicialmente saíram 2 sócios, 3 continuaram no mercado financeiro, e aí começamos o embrionário ali, a Louvada, né? A gente tinha um outro prédio que a gente iniciamos, isso aí já outubro de 2015, são 100 metros aqui da planta atual, e aí a gente começou com 10 mil litros de capacidade de produção por mês. 2016 já fomos para 40 mil litros de capacidade. Meu. 2017 fechamos com 70 mil litros de capacidade de tanque. E aí quando a gente chegou em 2018 a gente já sabia que a gente estava no limite ali. Ia ter que expandir. A gente ia ter que tomar uma decisão, né? A gente tomou a decisão lá atrás, né? Se a gente ia ser um brewpub, se a gente ia ser uma fábrica. Decidimos ser uma fábrica para atender o mercado global, para a gente ter chopeira no bar, a gente conseguir servir um delivery para cliente, a gente ter garrafa também no mercado. E aí a gente, depois de 3 anos com o negócio aberto, cara, hoje a gente fala, vamos chegar em 6 anos agora em novembro, mas ainda assim é um negócio extremamente novo, né? Poxa, 6 anos não chegou nem no início de maturação do negócio, né? Então a gente com 3 anos, a gente já teve que tomar uma decisão sobre investimento, largar tudo que a gente tinha gasto para criar a primeira planta, para ou manter aquilo ali, ou a gente conseguir mudar de lugar, ampliar o negócio e continuar atendendo a demanda nossa, que sempre foi reprimida, né? A gente sempre tinha a oferta limitada, né? E uma demanda que sempre pediu o produto, tanto é que a gente fez 10, 40, 70, chegamos final de 2018 vendendo 110 mil litros em dezembro de 2018. Caraca, o crescimento, assim, não sei se vocês já tinham isso no mapa de vocês, estava dentro do plano de vocês, mas na minha concepção como consumidor, o crescimento da Louvada foi muito rápido, foi muito forte. Eu tenho a impressão de, assim, em um ano, eu quero Louvada, tinha que ir no Big Lar e tal, não consegui encontrar em outro lugar. Daqui a pouco tempo, Mato Grosso do Sul já estava Louvada lá, ia fazer uma viagem no Acre, Louvada estava no Acre já, bombou o negócio num espaço assim, de tempo, e todo mundo abraçando a cultura. Tipo, é algo que tem 6 anos, mas muita gente já fala, não, só toma se for louvado, só toma se for louvado. Você criar essa cultura em tão pouco tempo não é uma missão fácil, nem simples, né? Mas quando vocês decidiram sair do mercado financeiro e entrar no negócio da cerveja, onde que vocês foram buscar esse know-how, esse conhecimento? Vocês trouxeram especialistas? Vocês mesmos foram estudar o mercado, a produção, o controle de qualidade, a distribuição, a logística? Porque é totalmente diferente do negócio que vocês estavam, né? Como foi isso? Totalmente diferente. A gente foi para um ramo industrial, né? Que é outro conceito. Você tem que trabalhar a parte de fábrica, parte logística, que é uma coisa extremamente complexa. A área de vendas, contato com o cliente, desde você lidar com um grande supermercado até uma distribuidora de bebidas ou uma conveniência de posto de gasolina. Então a gente teve que aprender tudo muito junto, né? Lógico, como eu falei anteriormente, a gente já vinha de uma forma saudosa ali, tomando uma cerveja diariamente, a gente estava estudando o mercado de uma forma meio que sem estar se dedicando, né? Mas estava estudando o mercado. E com o sócio nosso, principalmente, que já estava lá em Santa Catarina, em Florianópolis, a gente chegou num ponto que, quando definiu abrir, a gente falou, cara, você vai pegar suas malinhas, você vai lá para a escola do Senai de Vassouras e você vai se dedicar para estudar sobre isso aqui. A gente tem que aprender a fazer cerveja, né? Então, mandamos para lá. A gente aqui já em Cuiabá, tinha um dos sócios que já fazia cerveja em casa, mas os outros sócios também começamos a fazer de uma forma geral, para todo mundo entender um pouco do processo, como que é que se faz uma cerveja, para todo mundo saber conhecer do início ao final do processo. Legal, cara. Né? E aí a gente foi devagarzinho desenvolvendo isso aí, lógico, para a gente startar uma planta, cara, uma planta industrial não é uma coisa simples, que você chega lá na concessionária, você compra teu carro
e leva embora para casa. Não é um projeto que tem igual para todo mundo. Você tem suas variedades, pô. Uma dificuldade, por exemplo, inicial que a gente passou muito grande, cara. Toda a parte de desenvolvimento da indústria cervejeira está focado no sul. Como que é a temperatura ambiente do sul? A gente está falando de uma temperatura ambiente entre 20 e 25 graus, 30 graus, o pessoal já está achando muito quente. É igual Cuiabá, né? Praticamente a Cuiabania, né, cara? Caraca, como que foi, cara? E aí? E aí, assim, por exemplo, a gente chegava pro pessoal que desenvolvia a parte de frio. Toda a parte de frio tua, parte, vamos pôr assim, de engenharia de frio, você entende que tua água entra a temperatura ambiente 25 graus e ela tem que ser refrigerada para sair a -2. Então você tem uma quantidade X de frio numa quantidade Y de tempo que você tem que gastar Z de energia para chegar naquele resultado final. Só que essa conta não batia aqui em Cuiabá. Então, quando a gente trouxe, apesar de pensar, trazer especialistas, entender a dificuldade, a gente também não sabia antecipadamente sobre essas dificuldades, porque, de novo, nós éramos novos no ramo de indústria, então a gente teve que aprender rodando, batendo cabeça. Pegar um livrinho de física, aquelas aulas que a gente dormia na escola, sabe? Pegar quantos quilojoules, igual a diferença térmica vezes temperatura. Cara, você vai pegando o livrinho, começando a estudar e começando a ser crítico sobre o que você precisa fazer de diferente para chegar num resultado que seja satisfatório ali no final. Porra, a gente entrava com a água e não conseguia tirar a -2. Aí você xingava o cara da engenharia que fez aquele conto e falou, cara, não tem como, dá errado. Aí você vai tentando puxar tudo, porra, minha água está entrando a 35 graus no trocador. Não está entrando a 25, eu estou perdendo 10 graus de eficiência térmica aqui atrás. Então meu trocador, em vez de passar só 30 minutos pelo meu trocador, eu tenho que ter um trocador 2 vezes maior ou 3 vezes maior, aí tem que refazer a parte de cálculo estrutural para conseguir chegar. É um dos pequenos detalhes que a gente teve. Então a gente, antecipando isso aí para não dar problema em outros pontos da cervejaria, a gente contratou uma consultoria, um mestre cervejeiro para pegar o projeto nosso que a gente tinha, a planta que a gente tinha e desenhar mais ou menos o modelo de negócio que a gente precisa, porque você precisa de um layout, de uma configuração. Você vai trabalhar com uma panela, você vai trabalhar com uma panela de bibloco, são 2 panelas, você vai trabalhar com uma panela tribloco, que são 3 panelas, uma fazendo cada uma etapa, ou não, eu já vou para uma panela quadribloco, pentabloco, eu vou trabalhar com tanques de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, mas isso aqui está diretamente ligado ao tamanho da minha cozinha. A gente falou, cara, calma aí que a gente tem que entender um pouco melhor. Então a gente contratou uma pessoa para nos ajudar a desenvolver esse layout, né? Chegamos num consenso, foi o melhor dos mundos. Cara, eu acho que o que a gente tinha disponível na época, acho que foi o melhor que a gente podia ter feito. Fez o melhor com o que tinha em mãos, né? Hoje, com o conhecimento que a gente ganhou durante esses 3 primeiros anos, cara, hoje a gente tem um dos parques mais bonitos dentre as cervejarias artesanais de todo o Brasil. Hoje nós temos o parque mais moderno de industrial de cerveja artesanal. Hoje a gente tem um sistema de automação alemão que a gente trouxe de uma empresa que chama ProLight, colocou o pessoal da Serra Inox, que são os tanques, as panelas que a gente utiliza, colocou o pessoal para, cara, bate cabeça que a gente quer esse software rodando no teu equipamento. Porque a gente quer uma padronização, a gente quer um negócio que eu consiga ter escalabilidade, um negócio que eu consiga pegar o relatório e saber exatamente o que aconteceu naquele momento para a gente ter um histórico do meu produto. Ter os dados e a leitura correta desses dados, né, para você conseguir continuar desenvolvendo com a qualidade que vocês... Perfeitamente. E além disso, para otimizar o que a gente já tinha de bom. Né? Então, quando a gente fala numa padronização de excelência, eu estou falando que o mesmo produto que eu vou tomar hoje é o produto que você vai tomar daqui 20, 30 dias, que é daqui 2 meses, 3 meses. Você não pode se dar, eu como cervejaria, não posso me dar o luxo de hoje eu fazer um lote de uma Hop Lager espetacular, que você vai falar, nossa, que cerveja deliciosa.
Daqui 2 meses você vai tomar, nossa, tá mais ou menos. E aí daqui 3 meses você tomar, porra, que merda que tá essa cerveja. Então a gente, pela padronização, cara, eu consigo, se tá ruim todo mundo, né? Mas como a gente tenta sempre fazer o processo buscando a excelência, a gente sempre vai ter essa repetibilidade de um produto excelente na mesa do cliente, né? Mas voltando no início ali que a gente estava falando, que é esse conhecimento que a gente teve que foi ganhando durante o tempo. A gente precisou dessa consultoria para lá no início a gente conseguir chegar numa forma de atuação legal, num layout de atuação legal. E aí a gente foi, com o tempo, aprendendo as outras tarefas, né? Pô, a logística é um bicho de 7 cabeças? No início não, cara. Você não tem tanta coisa para entregar. Você não tem tanto cliente, né? Você é uma empresa nova, começando. Então a gente começou também devagarzinho. Porra, a gente pegava o carro, botava o chopp, as cervejas dentro do carro, a gente fazia entrega inicialmente, instalação de chopeira. Cara, não vou dizer os 2 primeiros, mas o primeiro ano e meio ali, quem fazia atendimento de plantão, por exemplo, quando você leva a chopeira para tua casa e dá problema, a gente que atendia, a gente que resolvia. Caraca, meu! Né? Então, cara, a gente entender as dores do negócio, né? A gente precisava saber quais são as dores, o que são os problemas do negócio, para a gente saber também o que eu preciso cobrar do meu colaborador, né? Então, a gente sempre soube, sempre trabalhou dedicado com isso aí. E assim, a gente foi fazendo também, lógico, nós começamos como 5 sócios, né, que igual eu tinha falado, 2 vieram para dentro da cervejaria e 3 continuaram no mercado financeiro. Meados de 2016, como a gente já estava nessa franca expansão, a gente já viu a necessidade da gente ir trazendo alguns sócios da outra empresa aqui para a cervejaria, né, que a gente viu que o negócio começou a tomar um corpo e a gente precisava de dedicação, né? Uma das coisas que eu acho que a gente deu muito certo foi por conta disso aí. A gente tinha sempre um sócio em cada ponta, né? O Igor sempre tocando a parte comercial, o Rafael tocando a parte logística, eu cuidando da parte de produção, o Gregório tomando mais conta da parte do administrativo, o Guilherme, que entrou posteriormente, cuidava do financeiro, né? Então, a gente inicialmente não era essa formação. Eu já passei pelo administrativo, o Rafael já tinha passado pelo processo de vendas, tinha o Fernando também que passou pelo processo de vendas, depois passou no processo... Então a gente fez Todos uma dança... vocês conhecem todas as etapas do negócio. Mas não necessariamente por conhecer, mas para saber onde o cara se encaixaria melhor. Eu não sou especialista em produção. Que legal, cara. Mas eu fui o cara que mais me dediquei e tive uma similaridade melhor com esse perfil, né? O Gregório teve uma similaridade maior com a parte administrativa, o Igor cuidando da parte de vendas, né? O Rafael cuidando da parte logística. E quando a gente pegou esses 4 braços, cada um tomando conta da tua parte, a gente na verdade era o olho do dono ali sempre em cima de cada setor. Então a gente, lógico, sempre tinha reunião, vamos dizer assim, de um conselho, quando a gente juntava todo mundo, mas quando desmembrava, cara, você tinha celeridade para você resolver o problema. Cara, você é o dono, você resolve, você consegue tomar decisão. Né? Então vai na ponta, resolve. Você vai tomar a melhor decisão para o conjunto, né? Então a gente teve uma fluidez muito legal. Vocês encaixaram numa equipe bacana ali. É quando um time de futebol encaixa, é isso aí, cara. Você não adianta trazer os caras mais tops de ponta, né? E botar os caras aleatórios, ou o cara por trabalhar por ego. A gente não era os caras de ponta, mas a gente trabalhou e se dedicou como um cara de ponta para trazer o negócio e fazer o negócio acontecer. E tenho certeza que isso é parte vital dos resultados que vocês têm hoje, né, cara? Cara, é difícil mensurar e saber o resultado a gente sabe, né? Mas o quanto que cada coisa interferiu no negócio a gente nunca vai saber. Mas eu acredito que isso aí tenha boa parte da responsabilidade sobre o case de sucesso nosso. Eu tava vendo ali, né, a missão, produzir as melhores cervejas. Tem também promover o sucesso dos nossos clientes e oferecer a melhor experiência para consumidores. Desde o início essa foi a missão de vocês ou vocês começaram pensando, pô, uma cervejaria, não, pô, focar mais na parte comercial e tal, não sei o quê. Não, queremos ser a melhor cerveja, não, queremos oferecer a melhor experiência. Isso foi algo definido desde o início? Cara, se você não é o melhor no que você está fazendo,
para e repensa se você está no teu lugar certo. Né? Então, se você entrou num negócio para não ser o melhor, reveja. Né? Cara, pô, eu vou ser o melhor cara que eu vou fazer uma cerveja low cost, de custo baixo. Então não vai ser a melhor cerveja do mundo, mas vai ser a melhor cerveja com preço acessível. Né? A gente sempre, porque a gente está no ramo artesanal, cara, os custos nossos são muito altos. Sim. Né? Cara, a taxa de empregabilidade de uma cervejaria grande é de 1 para 1 milhão de litros produzido. Né? Hoje eu tenho 40 colaboradores aqui dentro da cervejaria de trabalho direto, com 150 mil litros produzidos. Tá? Então a gente vai fazer uma conta de 1 para 3 mil litros produzido, alguma coisa um pouquinho mais que isso aí. Tá? Então a taxa, isso aí acaba onerando folha, isso aí custo explode lá em cima. Então eu não vou ser uma cervejaria low cost. A gente já lá desde o início sabia que ia ter que ter um valor agregado mais alto. Só que para eu entregar um produto de valor agregado mais alto, eu tenho que entregar um produto que vale aquilo ali do que eu estou cobrando. Então tem que ser um produto de excelência a um preço acessível. É um preço mais caro? Sim, mas é um preço que a gente subentende como justo. Justo por quê? Pela qualidade que a gente entrega, pelo tamanho que a gente é, porque a gente tem os custos envolvidos, e pelo que o cliente também quer. Né? O que a gente, isso aí lógico, esses 3 pilares aí a gente foi cada vez mais desenvolvendo durante o tempo. Porque a gente vai começando a olhar que não é só o meu cliente final, o cara que toma a minha cerveja, que é o cara importantíssimo da minha cadeia. Esse cara é extremamente importante. A gente é extremamente zeloso com isso aí. Mas eu tenho que lembrar que antes desse cara, eu tenho o bar, cara. Eu tenho os garçons que atendem. Então eu também tenho que dar um produto que seja interessante para o cara vender. O produto que o meu cliente final lá vem e pergunta, pô, por que você não tem louvada? Pô, por que você não tem louvada? E você começa a gerar uma necessidade naquele cara. Mas não só também pela demanda daquele cara, porque o cliente dele está pedindo, mas porque o cara sabe que a gente promove o sucesso dos nossos clientes, a gente está do lado do nosso cliente, a gente quer pegar na mão do cliente e ir junto. Né? Então, pô, uma coisa que eu faço hoje, que eu acho que é um grande diferencial nosso, até hoje. Isso aí desde quando a gente começou, até hoje a gente trabalha dessa maneira. Pedido que chega para mim até as 7 horas da manhã, eu entrego no período da manhã. Pedidos que chegam para mim até o meio-dia, eu entrego no período da tarde. Eu tenho uma logística, cara, que é just in time. Você pediu, você recebe. Né? Diferentemente de uma cervejaria que tem um porte gigantesco, que o cara não tem condição de fazer isso aí. Não é porque ele não quer, é porque se ele for fazer, é logicamente impossível você atender todos os seus clientes. Se todos os seus clientes quiserem pedir na quarta-feira, não tem rota. Só que pelo meu tamanho que eu tenho, eu consigo fazer isso aí. Pelos meus parceiros logísticos que eu criei para ir, por exemplo, para o interior, para outros estados, a gente consegue atender isso aí até hoje. Então, por exemplo, a gente tem a parceria com um parceiro nosso que é a Carvalima, que é de transportes. Cara, hoje todo pedido meu que sai até as 9 horas da manhã, eles têm um processo que chama Carvalima hoje, eles entregam no mesmo dia para o meu cliente em Rondonópolis, em Sorriso, Sinop. O cara pediu de manhã, ele está a 600 quilômetros daqui, ele está no mesmo dia no cliente. Né? O pedido que o cara carregou, isso aí não só a Carvalima, também a gente tem que dar moral para os outros que também nos ajudam com isso aí, a Boys Express, a Transet, todas as transportadoras de ponta aqui no estado, cara. Os caras coletam 4 horas da tarde aqui na cervejaria Louvada e muitas das vezes, 8 horas da manhã do outro dia já está na porta do cliente. O barril ainda sai daqui e chega lá gelado ainda. Caraca. Né? Então, para quem está assistindo, lembrar do tamanho da extensão territorial que é o nosso estado e as dificuldades logísticas aí. É um grande feito isso daí, né, cara? Em off a gente estava conversando aqui com o Matheus e, cara, a gente está no estado de dimensões continentais, cara. Né? Então a gente tem um estado com 3 milhões de habitantes, com dimensões extremas, né? A gente está falando desde alta floresta lá na ponta Você passa estado, 24 horas viajando e não sai do estado. Não sai. Você consegue fazer isso aí. Né? Se você pegar um vendedor para rodar só um estado, o cara no mês ele não consegue rodar todas as cidades. Hoje se foi atender todos os nossos clientes por conta de questão de tempo de logística para chegar num no outro.
Então esses parceiros logísticos nos agregam muito para dar essa qualidade. Então a gente sempre teve esses preceitos entranhados na nossa missão, nos nossos valores, que é de produzir um produto de qualidade, né? Entregar esse produto de qualidade para o cliente, olhar pelo cliente, mas muito além, atrás do meu cliente, eu tenho o meu cliente principal, que é o meu cliente que distribui, né? Que é o bar, é o restaurante, é a distribuidora, a loja de conveniência, o bar especializado, né? Então a gente tem que cuidar muito mais. Hoje, cara, talvez 95% da minha venda seja para cliente PJ. Uhum. Né? Então a minha atenção tem que ser focada nesse cara. Então, quando vocês começaram a fazer as primeiras vendas, ter os primeiros distribuidores, como funciona hoje? Se eu quero abrir um estabelecimento e comercializar louvada lá, é só eu chegar e pedir, negociar, ou você tem um checklist que você olha ali, se enquadra dentro daquele modelo? Como que funciona? A gente tem um pequeno problema um pouco atrás. Hoje a gente quer atender todo mundo da melhor maneira possível. Mas se a gente for, por exemplo, pegar uma chopeira, uma geladeira, um balcão refrigerado para cada cliente, a gente está falando de um investimento gigantesco, né? Nós somos uma cervejaria de porte pequeno para médio. A gente não tem, por exemplo, um cacife do Mambev, do Grupo Petrópolis. Uhum. Né? Então a gente tem que ser muito cuidadoso nessas tomadas de decisão, pensando empresarialmente, porque eu também não posso sair fazendo vários investimentos que eu não tenho um retorno daquilo ali, eu não tenho um payback. Então a gente cuida muito bem desses cálculos para saber o que a gente consegue atender o cliente. Isso, lógico, o primeiro ponto é o cliente vir nos procurar, isso sempre é o que acontece. Né? Então, eu tenho uma barbearia, atendo tantos clientes por mês, eu já tenho uma pegada de cerveja artesanal, a galera consome 10 caixinhas por mês. Opa, tá dentro da conta minha de payback para colocar uma geladeira para esse cara? Beleza, então vamos atrás de comprar uma geladeira para atender esse cara. Opa, não estou tendo geladeira disponível. Então a gente vai tentando sempre procurar a melhor forma de atender. Né? A gente sempre quer atender todo mundo e da melhor forma possível, né? Que é promover o sucesso do nosso cliente. Mas também a gente tem que contar com a sustentabilidade do nosso negócio. Né? Hoje, só para a gente fazer uma conta besta aí, eu tenho hoje mais de 3.000 barris rodando para atender todo o nosso volume de venda. Cada barril custa em torno aí de R$600. Vamos jogar 500 para ficar uma conta fácil. Uhum. Eu tenho R$1,5 milhão em ativos de barris rodando o estado. Né? Então, se a gente for pensar em investimento, cara, compra mais 1.000 barris para a gente atender um parceiro, sei lá, vamos abrir o estado lá de Pernambuco, cara, longe, vai demorar a logística de retorno de barris, então a gente vai precisar dobrar a quantidade de tempo para fazer esse retorno de barris. Eu preciso, cara, tem que voltar na conta, fazer a continha lá no início do payback, cara, saber qual que é o tempo de retorno, se é viável economicamente pela diferença logística, pela distância e o custo logístico, pela diferença de imposto que existe para ir para aquele estado, se o custo de equipamento é válido até fazer a ida e o retorno disso aí. Então, quando a gente vai abrir um cliente, cara, é muita continha que a gente faz aqui no back-office. Né? Então, a gente tem hoje já uma gama muito grande de vendedores na rua, mas o back-office aqui também é bom. Né? Então, a gente sempre tem já uma planilha, a gente tem um script, temos um checklist já mais ou menos com o que é um consumo mínimo ideal para uma chopeira, né? O que o nosso vendedor precisa estar atento numa visita ao bar para saber realmente, porque tem cliente que quer pôr chopp, por exemplo, no bar, mas o cara não tem perfil de venda de chopp. Né? É a mesma coisa que eu falar assim, cara, eu como dono de um bar, eu botar na minha cabeça que eu quero vender chopp, eu vou vender chopp. Seja pegar na louvada, seja pegar na A, B ou C, né? Mas a gente tem que entender também, porque às vezes, quando a gente força um cara a botar um chopp, cara, um barril de chopp hoje vai custar em torno de uns R$690, um barril de 50 litros. Se esse cara não vender esse barril em 4 ou 5 dias, esse produto se perde. Né? Então vamos pegar, vendi 50 litros para esse cliente, ele não vendeu, eu entreguei na sexta, ele não vendeu sábado, domingo. Segunda, provavelmente o volume de venda dele é baixo. Terça-feira esse barril já não está mais legal. Então a gente vai ter que ir lá recolher.
cara, ele vai jogar fora metade do barril. Não é saudável nem para mim nem para ele. Então a gente tem que entender, às vezes, não é porque a louvada às vezes é chata, os caras são criteriosos, ou os caras não querem abrir o ponto de venda. A gente tem que entender que às vezes não é bom para nenhum dos lados, né? O fato de eu querer vender o chopp, às vezes não é bom para mim. Então a gente tem que entender, estudar isso aí, desde o processo de venda até o processo de saber se o cliente vai conseguir destinar o meu produto uma qualidade boa. Porque se o meu produto que está saindo ali na gôndola estiver estragado, não é a loja, não é o bar que está ruim, é o chopp da louvada que está ruim. Né? Então a gente tem que pensar na cadeia como um todo de ponta a ponta. Eu adorei esses 3 pilares e dá para ver que todas as ações, as decisões, a forma como a operação de vocês funciona está totalmente pautada nesses 3 pilares. De uma forma que você, vou fornecer a melhor cerveja, vou construir o sucesso do meu cliente e vou fornecer a melhor experiência. Se algo foge disso daí, vocês, não, peraí, não vai dar, tal, recua, porque vocês são fiéis à missão que vocês têm. Isso eu acho do caralho, porque a gente fala muito sobre missão, sobre propósito, e não é balela, não é coisinha para escrever e para ficar na parede. É o que de fato vai ser a diretriz daquilo que você está fazendo. E você tem que ser fiel a isso, tem que fazer sentido, né? E se traduzir na prática também. Você mencionou um momento que vocês tiveram que tomar a decisão de ampliar. Como que foi para você pessoalmente tomar essa decisão? Porque eu imagino, dá um medinho, né, cara? Rolou uma insegurança, como foi para você o sentimento que você teve para dar esse passo e como você superou isso daí? Cara, assim, a insegurança, vamos dizer, foi muito maior quando a gente foi abrir o negócio. Cara, apesar da gente ter uma outra empresa, a gente tá vindo uma empresa que estava girando, mas não estava tão bem como já tinha tido anteriormente, né? Então a gente, quando foi começar o negócio, a incerteza sobre o sucesso ou não, ali foi um ponto que a gente, muitas vezes, pensando pessoalmente, em família, em casa, a gente parava, cara, será que é um passo do tamanho que a gente precisa? A gente pode dar? Né? Eu tive que pedir ajuda de família, pai, mãe, irmão, vamos montar um negócio, precisando aportar a grana, pá. Então, cara, você vai colocando dinheiro de terceiro junto com você. Responsa, hein? A responsa é grande, cara. Se dá errado, pra onde que você vai fugir? Né? Vou vender ativo, vou vender os barris que a gente comprou. Né? Então, quando a gente fez a primeira ampliação que veio aqui para essa fábrica nova, foi de insegurança, acho que foi uma decisão mais tranquila. Né? A gente já estava bem mais validado, já estava... a gente vinha há 3 anos, lógico, é uma empresa de 3 anos, a gente vinha crescendo muito grande, muito rápido, nunca demos contas de gerar caixa, porque tudo vinha para investimento. Hoje eu não tenho R$1,5 milhão de reais em barris, porque a gente tirou do bolso. Não, é o próprio negócio que acabou girando e se pagando. Então, o caixa do negócio virou barril, virou tanque, né? Então, foi aportando dessas maneiras. Mas a gente já estava numa forma bem mais segura, que a gente viu, cara, dá para fazer. Legal. Só que o ponto X de tomada dessa decisão, cara, foi justamente em relação à qualidade, entregar o melhor produto para o meu cliente. Hoje são 2 pilares, cara, para você ter um produto bacana. Ou você cuida, ou não, né? Tem que ser E. Você cuida da matéria-prima que você tem, você compra um malte de boa qualidade, um lúpulo de boa qualidade, você cuida da tua água que você vai usar para fazer o processo. E o segundo ponto é tempo de tanque, cara. É tempo de processo. Hoje uma cerveja, para ela ficar pronta, uma Pilsen, ela leva 21 dias. Paulo, tem como você fazer com 15? Tem. Não vai ficar com o mesmo sabor, não vai ficar na mesma qualidade. É como a gente for fazer um pão, cara. Tem como você sovar a massa, colocar o fermento e já pôr direto dentro do forno? Não tem. Mas tem como você acelerar o processo. Você pode dobrar a quantidade de fermento que você colocou ali dentro. Você coloca num ambiente mais quente. Você começa a criar alguns cenários artificiais para aquilo acontecer mais rápido. Vai ser o mesmo pão
que você fez ali com o tempo, deixou a massa crescer para ficar fofinha. Não vai ser, mas vai chegar num pão ali no resultado final, né? Então, um dos pilares é essa questão de processo, para você entregar um produto de qualidade bacana. Só que para eu entregar 21 dias de produto e atender a minha demanda, que estava cada vez mais aumentando, e minha oferta era limitada. Eu tinha uma panela que produzia 1.000 litros por batelada, né? Para eu conseguir produzir 110 mil litros que a gente vendeu em dezembro de 2018, eu precisava produzir 110 bateladas. Vamos fazer uma conta rápida. 110 bateladas divide por 20 dias úteis trabalhando, a gente está falando em 5, quase 6 bateladas por dia. Uma batelada leva 7 horas para fazer, mas como a gente... Lembra ali, já começamos falando sobre cozinha bibloco, tribloco ou quadribloco. Nesse estágio a gente já tinha evoluído nossa cozinha, que inicialmente era tribloco, para uma quadribloco para acelerar o processo. Acelerar não de uma forma ruim, mas a gente conseguiu otimizar o tempo da cozinha, né? Então, uma abraçagem que leva 7 horas para fazer em linha reta, eu com uma cozinha quadribloco, eu conseguia fazer a primeira com 7 horas, mas quando eu estava na terceira hora, mais ou menos, de produção da minha primeira, eu já começava a segunda. Porque eu tinha uma quarta panela para quando ela estava filtrando, ela estaria indo para uma outra panela. Aí é um pouco mais de processo, depois se quiser a gente entra nessa vertente. Mas a gente começou a acelerar o processo, mas mesmo assim eu precisava de 3 a 4 horas para sair cada cerveja. Então, para produzir 6 bateladas por dia, eu tinha que estar rodando 24 horas, né? Então, se a gente roda 24 horas, eu começo a trabalhar com um colaborador que já está mais cansado pelo turno à noite, eu começo a ter um equipamento já mais cansado, eu não posso ter erros para manutenção, porque se eu for parar para manutenção, às vezes eu vou ficar 1, 2 dias parado, né? Então, a gente precisava cuidar muito disso aí e entender todo esse processo. Então, cara, chegando naquilo ali, a gente falou, cara, isso aqui, uma hora, vai chegar num ponto que vai ter problema. Ou a gente toma 2 decisões, que foi a segunda decisão que a gente tomou. Ou a gente chega e faz um ajuste da demanda, porque a oferta não vai aumentar nessa cozinha que a gente está. Por preço, você sobe preço para segurar a demanda, ou a gente faz um investimento para ir para uma planta maior. A gente tinha tempo, porque dezembro a gente vende 110, normalmente em janeiro cai pela metade. Então, até a gente voltar à curva de crescimento. Então, a gente tinha quase 8 meses para realizar essa tomada de decisão, né? E aí, ou a gente tomava essa segunda decisão, que seria ir para uma planta maior, com uma cozinha maior, com mais tanques, mais moderno. A gente chegou e pensou e falou, cara, eu acho que a gente não tem que botar esse limitador. A gente tem uma demanda aí que dá para ir mais além. Vamos testar. A gente tinha tomado essa decisão um pouco antes, talvez outubro, novembro de 2018. E aí a gente já tinha, não, vamos ir para uma outra cozinha, compramos uma cozinha nova, e aí foi final de 2019 que a gente realmente instalou essa planta nova. Eu acho que insegurança foi zero, cara. Foi um processo, uma decisão muito segura, muito entendida do que a gente estava fazendo. Só que aí vinha as surpresas quando você dá o segundo passo, né? Porque você já estava... a curva de custo de qualquer planta, seja cervejaria, seja uma padaria, seja um restaurante, você tem um custo. Se para você fazer, por exemplo, 100 pizzas, você precisa de um forno, quando você compra o segundo forno e produz 101 pizzas, seu custo explode. Você não vai ter o mesmo custo que você está rodando ali 100%. E aí a gente veio para uma planta quando a gente já estava ali bem desenhadinho, a gente estava num break-even ali já passado do ponto de equilíbrio, porque a gente já estava usando nossos equipamentos já no extremo. A gente veio para um negócio que a gente ficou muito atrás do nosso ponto de equilíbrio. E aí a gente começou a operar em, não vou dizer margem negativa, mas a gente começou a perder uma rentabilidade muito grande. Porque eu tinha uma cozinha 4 vezes maior,
com uma caldeira que gerava 4 vezes mais calor, então gastava 4 vezes mais gás, um chiller que gastava 4 vezes mais energia, só que eu produzindo metade do que eu produzi no final de dezembro. Cara, é sentar de novo a bundinha na cadeira, pensar o que você pode fazer de diferença, botar mais ou menos qual que são os seus targets, rever custo. Cara, tem que aumentar custo? Beleza, vamos tentar. O mercado vai aceitar esse aumento de custo? Não sei. Mas, cara, uma coisa que a gente faz muito bem é esse planejamento de custo. Desde 2017, a gente reajusta muito abaixo da inflação o nosso preço. R$690 um barril de chopp, eu tô com isso aí pelo menos tem 3 anos. Caraca. Né? Então isso aí, cara, pô, tive dólar que saiu de 3 e pouco para 5. Meus maltes são todos importados, meus lúpulos todos importados, todos dolarizados. Né? A gente teve, por exemplo, para comprar tanques novos, o preço nesses últimos 2 anos, por conta de pandemia, escassez, o preço do aço inox, cara, quase triplicou. Disparou também. Né? Então, a gente também teve um custo maior para ampliação de fábrica. Todos os custos nossos aumentaram muito. A gente conseguiu manter isso aí. Por conta disso aí, desse ponto de equilíbrio do custo nosso que a gente foi ganhando, retomando o volume de novo. Né? Esse ano a gente já está... Quando eu falo 110 mil litros em 2018, não é uma média de mês que a gente vende. A gente vendeu especificamente isso aí em dezembro. Né? Hoje a gente já tem uma média de 150 mil litros de média mês. O que eu chego em dezembro vendendo 200 e poucos mil litros. Né? A gente vende 100 e alguma coisinha em janeiro, mas em dezembro vendendo 200 e poucos mil litros. Então a gente está numa capacidade muito legal. E essa cozinha nossa, ela dá essa tranquilidade para a gente ter um produto de qualidade dentro daquele prazo dos 21 dias. A gente consegue trabalhar isso muito bem e ter um monte de produtos bacana. A gente consegue aumentar. A gente começou com 3 rótulos diferentes, hoje eu tenho 22 rótulos em linha. Né? Então a gente consegue ir para uma gama bem grande de rótulos em linha, que se você for no mercado você vai encontrar praticamente sempre todos eles. Né? E uma qualidade de produto que é inquestionável. Qual que é a sua preferida das 23? Cara, depende muito de momento, cara. Eu, assim, queridinho, xodó, eu gosto muito da Hop Lager, cara. A Hop Lager pra mim é cerveja, uma lager, uma cerveja bem leve. Você toma ela o dia inteiro, sem tem muito problema, né? Agora, quando você, vou fazer um jantar com a esposa, com a patroa ali, vamos tomar 2 cervejas e parar. Aí eu já vou para uma IPA, né? Que aí é uma cerveja que você vai degustar, tomar só uma, 2 e tá bacana. Então depende muito de momento. Né? Mas se for para falar assim, vamos sentar para contar a conversa fora. Para assistir um futebol. Assistir um futebol, vamos tomar uma Hop Lager. Ah, legal, cara. Você fez administração ou economia? Eu fiz administração. Administração. Eu acho muito... Eu tô encantado vendo você falar, cara, que eu estudei muito a história do Jorge Paulo Lemann, Beto Sucupira, Marcel Telles, a estratégia do Falcone, quando ele entrou para auxiliar eles na planta, na operação também, a questão do PDCA. E eu vejo isso muito forte na filosofia de vocês. Vocês sempre têm, imagino que com seus sócios, seja isso, né? Estou falando só com você, mas isso se estende à equipe toda. Vocês têm um planejamento muito bom, vocês fazem o que vocês se propõem dentro do planejamento e vocês checam e tomam as atitudes para ajustar aquilo muito rápido. Da mesma forma que você falou, de onde cada sócio vai ficar. Pô, não está legal aqui? Não, vai ser melhor utilizado lá. Sim. Vocês estão sempre checando e tomando essa decisão muito rápido. Eu acho que isso é essencial para o resultado efetivo de qualquer negócio. Você conseguir ter um plano bem definido, você executar esse plano que você se propôs e você corrigir de maneira rápida e eficiente também. Sim. Eu acho, tô apaixonado, cara, tô apaixonado na história de vocês. E perguntando assim, Paulo, qual seria o big dream assim da Louvada? Eu vejo que a visão de vocês é ser reconhecida como uma das melhores cervejarias artesanais do Brasil, e aí que entra o detalhe que eu gostei, com capacidade máxima de produção.
Olhando para o futuro, o que vocês têm em mente? Qual que é o grande sonho da Louvado? Cara, isso aqui é um sonho nosso que não para, né, meu? A gente tá numa empresa, de novo, de 6 anos, que a gente saiu de 10 mil litros de capacidade de produção mês. Hoje eu tenho 300 mil litros de capacidade de produzir, né? Batemos recorde mês passado, fizemos 252 mil litros de cerveja, né? Então, cara, botar um limite nisso aí eu acho que é um pouco complexo, cara. Mas a ideia é isso aí, a gente quer ser reconhecido no cenário nacional, né? O foco hoje, se a gente pegar o propósito, né, é disseminar a cultura em todo o território nacional, né? Então, quando a gente hoje está abrindo o que é um novo modelo de negócio que a gente desenvolveu a partir da pandemia, a gente já abrindo um parênteses sobre isso, né? Legal. A pandemia nos ajudou muito, cara, a rever muita coisa para dentro, a gente parar e olhar para dentro. Porque quando a gente está ali numa bola de neve, a gente sempre usava esse jargão. Cara, a gente estava trocando o pneu do carro com o carro andando. Uhum. É mais fácil quando tá tudo dando certo, né? Quando as coisas começam a dar errado, que aí você fala, opa, Peraí, tenho que... Às vezes essa não é a melhor chave para eu fazer esse processo, né? Tá dando certo porque tudo tá dando certo, né? Então, quando teve a pandemia, a gente parou e começou a olhar muita coisa para dentro, né? Cara, melhoramos imensamente alguns custos nossos, por isso a gente conseguiu não ter nenhum reajuste voltando da pandemia, né? Cara, tive situações de 30%, 40% de redução de custo, por exemplo, de insumo de produto químico, só renegociando com... Caraca, meu! Com quem vendia para mim, cara, com o meu fornecedor, né? Então... Beleza, cara, quando você tá no dia a dia, cara, eu preciso comprar, eu preciso de tantos quilos desse produto, eu preciso disso. Cara, quando você começa a ver a dificuldade, fala, cara, opa, calma aí, vamos tentar de novo isso aqui. Quanto que tá o preço? Vamos ver isso aqui no mercado, né? Então, a pandemia nos ajudou muito a parar e olhar para dentro com isso aí. Então, teve bastante coisas que a gente mudou do processo nosso. Só que além disso a gente também estudou. O que dá para a gente fazer diferente? Como que dá para a gente ir diferente? Então, por exemplo, que é esse novo modelo de negócio que hoje a gente está tentando alcançar esse nosso propósito, que é o modelo de franquia de distribuição. Hoje eu tenho um modelo de franquia de distribuição que eu já estou no Acre, eu tenho uma em Manaus, no Amazonas, tenho no Mato Grosso do Sul, uma em Campo Grande. A gente inaugurou recentemente em Goiânia, uma em Goiás. E aí, falar um pouco sobre Rondônia. Rondônia é, além de franquia nossa, também é uma segunda planta nossa que atende a parte norte do país. Né? A fábrica antiga nossa, eu não podia sucatear ela, vender a preço. A gente falou, cara, vamos otimizar isso aqui. Né? Vamos achar um parceiro legal lá em Porto Velho. E a gente mandou essa planta para Porto Velho e está rodando lá. Infelizmente, por conta da pandemia, a pandemia foi muito mais agressiva lá. Cara, por exemplo, esse ano, 2020, 2021, né, cara? Esse ano, 2021, parece que é tudo a mesma coisa, né? Esse ano, 2021, lá fechou em janeiro e foi reabrir conosco em maio. Cara, foram 5 meses fechados, cara. Fechados. A gente teve que dar férias coletivas de quase 2, 3 meses e o pessoal ia 1 vez, 2 vezes na fábrica na semana só para rever alguma coisinha, né? Pô, não tinha o que fazer. Os bares e restaurantes estavam todos fechados e lá foi muito mais rigoroso a pandemia que, por exemplo, aqui em Mato Grosso, né? Cuiabá, especificamente, porque a gente teve algumas cidades aqui também no estado que foram bem mais rigoroso. E aí a gente começou a pegar esses... falando de Rondônia, né, que foi a fábrica nossa para lá, e aí a gente pegou para essa fábrica atender, por questão logística, o Acre e Amazonas. Então é muito mais fácil para mim mandar um chopp que já está 900 para cima, né? Não preciso ter... Vai chegar um produto muito mais fresco em Manaus, muito melhor, né? E a gente continua abastecendo com os chopps especiais e garrafas, né? Então essa pandemia nos ajudou a olhar para dentro e ver como que a gente pode trabalhar melhor para fora. Porque a gente sempre... Cara, numa dificuldade você pode continuar reclamando, falando que o problema é contigo ali, né? É a girafa afundando, né? Tem esse meme da girafa, né? Que ela tá afundando
numa areia movediça e de repente ela chega no fundo, né? Pô, você pode ficar reclamando ali, oh Deus, eu vou morrer, oh meu Deus. Uma hora você vai chegar no fundo e se você não tiver propulsão para subir, afundou, atolou o negócio, né? Ou você, ao invés de reclamar, pô, vou arranjar um jeito para mudar isso aqui, mudar essa realidade. Pô, cara, a gente passou aí um perrengaço 2020, esse ano foi bem menor o perrengue em relação a fechamento, dificuldades e tudo mais, mas, cara, conseguimos passar, sair mesmo, pegamos grana em banco para sustentar. Isso aí é até uma coisa muito positiva, cara, para os nossos colaboradores. A gente, quando fechou geral, a gente chamou todo mundo e falou, cara, ó, nós vamos segurar as pontas, a gente quer manter todo mundo, mas a gente também vai contar com a compreensão de vocês, cara. A gente não vai ter reajuste de salário, cortamos alguns bônus, vamos ter que todo mundo... Uma relação honesta, transparente, nosso objetivo é esse, estamos caminhando para isso e tem que ser assim. Saímos agora da pandemia, cara, vamos reajustar salário acima da inflação para todo mundo que abraçou a causa com a gente, vamos dar premiação por conta disso aí, né? Mas a gente teve, cara, esse 1 ano e meio praticamente aí, muitos colaboradores nossos abraçando a causa. Cara, uma coisa muito bacana, do colaborador 1 ao 10, nosso registrado lá no livrinho, eu tenho 8 ainda comigo até hoje e já todos completando já 5, 6 anos de empresa, cara. Caraca, isso é uma coisa, um dado que é a rotatividade nossa é muito baixa, cara. Porra. Isso a questão é um indicador interessante, cara. Isso é uma coisa que a gente traz os caras para dentro também, como cresceram com a gente, cara. Então os caras... É uma coisa que a gente tenta passar isso aí para todo mundo, né, cara? De vestir a camisa. Hoje a gente consegue ter, por exemplo, esse orgulho que você falou do nosso cliente final sobre a marca, cara. É uma loving brand ali, né? Então, por conta também... Porque o cara meu que entrega, que tá lá na ponta, cara, é um cara que ama o que faz. Então o cara que passa, ele passa esse amor, ele passa essa coisa positiva ali pro cliente, cara. Isso aí a gente consegue sempre amarrar toda a cadeia, e ir pra frente, levar pra cima, né? Então, passando já da pandemia que eu falei, estava falando, você estava perguntando sobre o grande propósito de abrir. Então a gente tomou essa decisão na pandemia, a gente falou, cara, ou a gente vai ficar choramingando ou vamos meter ficha nisso aí e vamos pra frente. É um ajuste simples, mas que faz toda a diferença, né? Poxa, por que isso aconteceu comigo? O que eu posso fazer nessa situação? Quando você olha para si, para o que você pode fazer dentro das suas condições, os resultados são muito maiores, né? Com certeza, cara. Então, e talvez seja um dos motivos também que a gente teve essa franca expansão lá no início. Cara, a gente chegou aqui em Cuiabá, não tinha muita coisa de cerveja artesanal. Então, quando você pega um mercado sem esse nicho, você tem que gerar essa demanda, tudo bem. É um trabalho, é um investimento, é uma coisa que você tem que fazer. Então, a gente fez isso muito bem e que foi o que deu muito certo. Pós-pandemia, cara, se você é um cara que você já está redondinho, você pegou todo esse período de 1 ano e meio que você teve para se preparar, para estar pronto, que quando soltasse, tá todo mundo redondinho, cara, custo mais enxuto, a operação prontinha só para startar e sair da rodada, né? Demanda reprimida, né? Uma demanda reprimida, porque a galera tá tudo doida para fazer festa, né? Então, agora que tá começando a liberar festas, aniversários, shows, algumas coisas, então a gente falou, cara, a gente tem que estar pronto para a hora que isso aí liberar, a gente também tem que estar pronto para falar, opa, eu tô pronto para te atender. Né? Que foi uma coisa que a gente, por exemplo, em Rondônia, cara, a gente explodiu de venda agora, saindo da pandemia, porque os parceiros não estavam prontos. Os parceiros, eu digo, os concorrentes, que no ramo de cerveja artesanal é concorrente, porque ou você toma um ou toma outro, mas a gente é muito parceiro, né? Mas esses parceiros, eles não estavam prontos. E aí os caras ligaram pra gente atender os pontos de venda dos caras. Pô, isso pra mim, cara, que eu tava vindo de um período 5 meses sem caixa, foi fantástico, né? Então, só pelo fato da gente já estar preparado e, cara, vamos monitorando. E aí, quando a gente saiu dessa pandemia, a gente saiu já bem maior do que a gente já estava anteriormente. Show de bola. Paulo, cara,
teremos um sorteio especial pra gente aí do podcast, meu. O que você manda? Vamos sortear um kit pra galera. Olha né? só. A gente tá agora com um lançamento novo nosso, que é a Blonde de Caju. É uma cerveja que a gente fez em parceria com o Natan, um artista plástico local, né? Então a gente vamos sortear um kit com 2 blondes de caju e uma taça Show de bola. Nossos ouvintes aí. Topíssimas. A gente faz assim, Paulo, geralmente eu posto a foto oficial do sorteio e a pessoa precisa seguir o meu Instagram, qual que é o Instagram da Louvada? É @cervejaria Louvada. @cervejaria Louvada, marcar um amigo e comentar uma frase. Tem algum slogan da cervejaria, alguma coisa assim, alguma frase legal que seria para a pessoa gente colocar? usa muito honre, né, cara? Honre até o último gole. Honre até o último gole. Fechado. Show de bola. Então, para participar desse sorteio, entra lá, comenta honre até o último gole, segue a Cervejaria Louvada, segue @processo de sucesso. Quem quiser conhecer esse lugar aqui espetacular que a gente tá, qual que é o endereço aqui, Paulo? Aqui a gente fica na Avenida das Torres, número 4511. Jogou no Google, no Waze, não tem erro, tá? É só vir aqui. Aos sábados a gente tem as visitas. Então, se você quer vir conhecer o processo da cerveja, conhecer a indústria, fica à vontade. A gente está de portas abertas sempre para receber. Se como o Matheus estava devendo visita pra gente Tava horas, devendo, né? minha nossa senhora, faz meses que eu tô devendo. Mas agora eu vou ter que voltar direto, cara, que eu tô encantado com esse lugar. Já sabe o caminho, Já sei o caminho. Fica à vontade que vocês estão em casa. Paulo, que honra, muito Matheus, obrigado, meu amigo. Obrigado, espero que a gente possa ter passado alguma coisa de positivo para os ouvintes. Não, tenho certeza. A história de vocês é inspiradora, cara. Muito obrigado mesmo. Pessoal, um abraço e até o próximo episódio.